Então, estamos no na nossa quinta aula de programação em linguagem C, principalmente voltado para o curso de eletrônica. Vamos criar o nosso novo projeto aqui. Dar o nome de aula 5, nome bem sugestivo aqui para o projeto. Lembrando que é C Project, Console Application. Ok, dá o nome da aula 5 também para o arquivo. E vamos lá começar a nossa programação hoje falando sobre variáveis. Então, as variáveis elas são executadas da seguinte forma: você tem que citar qual é o tipo de variável, daí dá o nome da variável e terminar com um ponto de vírgula. Você pode também atribuir valor para ela, por exemplo, colocar o tipo da variável, o nome, e atribuir algum valor para ela, por exemplo, 5, né? Ou seja, o 5 vai ser atribuído para variável que você colocar o nome aqui e o tipo, e daí depende do tipo dela, tá? Então a gente vai falar um pouquinho desses tipos de variáveis aí. Quais são os tipos de variáveis antes de da gente começar a demonstrar situações com variáveis. Por exemplo, a gente tem a variável do tipo char, que é para assumir caracteres. Ela é assim, não, ela ocupa menos espaço de memória, tá? E a escala de número que ela pode alcançar é de menos 128 até mais 127, tá? Então ela é limitada a esse intervalo aí. Você pode pegar nesse intervalo. Tem a do tipo inteiro, né? Quando você vai precisar colocar números inteiros, a primeira é para caracteres, a segunda para números inteiros, então ela já tem uma escala maior, que vai de menos 32.768 até 32.767. 767. Então já é um pouco maior. A do tipo float, né, que a gente usa para números flutuantes, seja número reais, vai de menos 3,4, vou colocar ponto aqui no lugar da vírgula, que é o sistema internacional, 3,4 vezes 10 elevado a menos 38 até 3,4, 3,4 o e elevado a mais 38, tá? Tem a do tipo double, que é duplicar a situação ali de cima, então vai ser 1,1.7 e menos 308 até 1,7 vezes 10 mais 308. Então você vê que dependendo da que você for utilizando, ele vai tendo mais espaço e obviamente vai ocupando mais espaço de memória também, tá? Então é ideal. E tem a do tipo void também. A do tipo void, ela é vazio. Void significa vazio, né? Então, sem valor. É vazio, tá? Então, quando não vai retornar valor nenhum, você cria uma variável do tipo void, mais usada em funções do que em variáveis, tá? Então, vamos lá. Na última aula a gente fez operações matemáticas, né? Então, vamos repetir ela aqui. Printf. Vamos lá. Colocar, por exemplo, ó, vamos colocar entre aspas, %s lá, vamos escrever exatamente como a gente fez, somando o número %d com
o número percent d resulta em percent d. Daí a gente atribui os valores aqui, ó, né? A gente colocou aqui, ó, somando, daí depois, vírgula. 5, por exemplo, 4, e daí a soma 5 mais 4, né? Isso para fazer a soma lá, e daí a gente tinha falado que isso aí, toda vez que a gente precisasse mudar as operações e os números, a gente teria que ficar trocando em todo lugar que eles estão aqui, né? Então, mas ele faz, ó, ele funciona desse jeito aí, apesar de não ser uma forma muito é, usual de se fazer essa situação. Vou colocar o 5 aqui, né? Executar, rodar, olha lá, 5, somando o número 5 com o número 4, resulta em 5 mais 4, eu esqueci de colocar o D aqui, por isso que não ficou lá. Só deixa eu tirar o número, tirar esse acento aqui, que senão ele fica aquele caractere estranho. Vamos lá, compilar, rodar, tá lá. Somando o número 5 com o número 4, resulta em 9, tá? A gente vai criar variável para não precisar ficar trocando em todo lugar que precisar aqui, ó. Então, por exemplo, eu posso criar a variável do tipo inteiro, então int, e crio lá uma variável chamada número, por exemplo, número 1, tá? E atribuo um valor para ela aqui. Eu vou atribuir depois, vou só criar as variáveis 1 e vou criar a variável número 2 aqui, por exemplo, tá? Vou colocar dois números aqui, ó, ponto e vírgula, tá? E aqui embaixo eu atribuo o valor para cada variável, ó, número 1, o valor que eu vou atribuir é o 5, ponto e vírgula. Número 2, a variável que eu criei ali em cima. Primeiro eu tenho que criar a variável para poder fazer isso, tá? Número 4. Então tá aí, ó. Atribuir. Então no lugar do 5 e do 4, eu vou escrever o que eu coloquei ali, ó. Número, tá? 1 e número 2, tá? Então as variáveis, ao invés de eu escrever o número aqui, eu coloco o número 1 e número 2, tá? Aqui eu vou colocar, então, número 1 mais número 2, tá? Ainda não é usual, porque ó, tem que ficar escrevendo o número 1, número 2 toda hora aqui, mas vamos fazer desse jeito para começar, tá? Então, ó lá, vamos apertar o F9 aqui para compilar, vamos apertar o F10 para rodar, e ó, 5, somando o número 5, que lá está escrito a variável número 1, com o número 4, que lá está escrito variável número 2, resulta em número 1 mais número 2, que é 9, tá? Então, agora se eu precisar trocar esses valores aqui, eu só troco aqui, ó, uma vez só. Então, em vez de colocar 5 e 4, eu posso colocar 20 e 12, por exemplo. Então, troquei só uma vez aqui os valores, vou compilar, rodar, né? E ele já faz lá 20 mais 12 igual a 32. Então, fica muito mais fácil se eu atribuir variáveis. E, obviamente, que essa situação aqui também acaba sendo uma situação meio é, desnecessária. O ideal é você criar uma variável soma aqui, né? Já que eu já tenho aqui, ó, só criar mais uma variável. Vamos criar é, do tipo int aqui, ó, soma. Pronto. Daí eu atribuo primeiro os valores, né? Número 1 recebe 20, número 2 recebe 12, e daí eu faço a soma aqui, ó. Soma é igual a número 1 mais o número 2. Então eu faço a operação aqui já, né? Ponto e vírgula. Aí, em vez de colocar a somatória aqui, ó, né? Eu só coloco o resultado soma. Então, o que que vai ter aqui? O percent S vai receber a palavra somando. O primeiro percent D aqui vai receber o valor que foi atribuído para o número 1. O segundo percent D vai receber o valor que foi atribuído para o número 2. E o terceiro percent D vai receber a soma, que é o resultado aqui, ó, do número 1 mais número 2 que eu coloquei aqui. Então, o resultado está ali, ó, tá? Então, vamos ver se isso aí dá certo. Vamos compilar, executar, compilar.
né? Não deu nenhum erro. Vamos rodar lá. Somando o número 20 com o número 12, o resultado é 32, tá? Então, daí eu posso fazer isso aí para as outras operações. Vamos dar um barra N aqui, ó. Tá? Vamos colocar mais um printf aqui para fazer as 4 operações. Então, printf, vamos colocar aqui, as operações matemáticas entre os números %d e %d ficam da seguinte forma: dois pontos, barra n. Então, daí a gente coloca lá somando. Então, vamos colocar um barra T aqui para dar uma formatada aqui, barra T para ele dar uma tabulação. Somando o número 20 com o número 12, resulta em número, a soma deles, né? Então, vamos copiar, colar aqui e fazer as outras operações para aparecer todas elas aqui, né? Ctrl C. Vamos apertar aqui, ó, a subtração. Opa, faltou o P aqui. Subtração, a multiplicação e a divisão. Vou colocar o P lá. Aqui também, tá? Vai colocar um barra N aqui para ele aparecer na linha de baixo. Barra N, barra N. Ali eu coloquei, vou tirar ali, colocar todos os barra N aqui. Vamos tirar ele daqui, barra N. Daí eu vou tirar esse barra N. Ah, pode deixar ele para pular duas linhas daí, tá? Então vamos compilar aqui, ó. Um erro, porque faltou ponto e vírgula aqui. Compilar, nenhum erro, nenhuma alerta. Olha lá. Ah, eu esqueci de mudar as operações, né? Óbvio. Então ele deu tudo soma aqui nas 4 operações, mas ele já começou lá. As operações matemáticas entre os números 20 e esse número estranho aqui, ó, que deu problema, né? Daí ele fica o resultado lá. Vamos só trocar aqui, ó. Então, eu tenho que fazer lá é, a soma. Vamos colocar aqui a subtrair igual número 1 menos número 2, vírgula, daí dividir, então vai ficar número 1 divididos por número 2 e multiplicar, que é igual a número 1 vezes número 2. Então eu troco aqui, ó, onde eu coloco a soma, vamos colocar subtrair. Aqui dividir. E aqui multiplicar, que são as variáveis. Então vamos trocar aqui a cadeia de caracteres, somando, subtraindo, dividindo e multiplicando. Vai dar problema aqui, né? Por conta de coisas que a gente já sabe o porquê. Ó, compilar, deixa eu ver, deu erro aqui, subtrair. Ah, eu tenho que criar as variáveis, né? Não criei, então tem que criar o int soma eu tinha criado, subtrair, se eu não criar a variável, ele dá zica mesmo. Dividir e multiplicar. Multiplicar.
Então sempre tem que criar a variável para depois poder usar ela lá, senão ele não reconhece. Então agora vamos compilar. Subir aí, ó. Tem que sempre, inclusive falando, né? Ele não, ele, se eu colocar maiúsculo e minúsculo, ele também vê a diferença, tá? Tem que ser exatamente igual. Subtrair. Vamos lá. Bom, o que vai acontecer nesses probleminhas, ó? Multiplicar. Ó, todo mundo que comete um errozinho, uma letra aqui diferente, ele já dá erro lá. Executar, compilar. Agora não deu nenhum erro, nenhum alerta. Então vamos rodar. Então lá. Somando dá 20 mais 12 dá 32. Subtraindo 20 menos 12 dá 8. Dividindo 20 por 12 dá 1. Deu problema aqui, né? E multiplicando 20 por 12 dá 240. Aqui deu problema porque ele está em número inteiro, tá? Então, para eu modificar para deixar número inteiro, o dividir vai ter que ser um do tipo float, tá? Então, eu vou ter que tirar aqui do tipo inteiro, senão não vai dar problema, né? Dá aquele problema lá que ele dá um número inteiro, ele arredonda muito o valor. Então, eu vou colocar ele do tipo float, que é do tipo flutuante, real, dividir, tá? Vamos ver lá. Então, o dividir agora é número inteiro, número real. E ele vai dar problema de novo, porque esses números aqui, eles são números inteiros, né? Vamos ver como que fica aqui. Executar, compilar, executar, rodar. Então, lá. Agora ele deu zero, né? Por quê? Porque o número, eu estou dividindo dois números inteiros, mas estou considerando que são real. Daí eu vou ter que trocar tudo para float aqui, ó, né? Eu vou ter que chamar tudo de float, senão ele não só por causa daquele ali ele não funciona, né? Então todos os números aqui vão ter que ser tudo float. E obviamente. Vamos tentar uma outra coisa antes aqui, ó. A int. Eu não troquei lá. Só para ver o efeito aqui, ó, né? Dividindo. O resultado é percent %f. Vamos compilar. Antes de eu trocar lá. Rodar, tá? Ó, ele deu 1,000, que não é o resultado. 20 divididos por 12 não é 1,000, tá? Então não adiantou nada. Só trocar aqui por %f. Então tem que, esses cara aqui também teriam que ser float. E daí não adianta, ó, eu vou deixar float e vou deixar esse cara igual a int. Você vai ver que vai dar problema lá. O dividir vai solucionar o problema e o restante vai ficar com problema lá. O dividir deu certo. Só que daí, como tá %d, ele acaba dando zica. Vamos ter que mudar tudo para %f aqui, ó. Vamos já colocar %.0 aqui, ó, para aparecer só um caractere. %.0.0f, né? Para todos os lugares aqui, ó. Ponto 0f, ponto 0f, ponto 0f e aqui ponto 0f, né? Aqui embaixo também, ponto 0f e ponto 0f. Então, vamos lá, compilar, rodar, né? Então, agora 20, número 20 e 12 dá 32, 20 e 12 dá 8, 20 divididos por 12 dá 1,66667, agora deu certo, e 20 e 12 dá 240. Então, agora ficou tudo ok aqui no programa, tá? Então, a aula de hoje era para ver essas situações aqui das variáveis, criar variáveis para você substituir aqui, tá? Pelos números. Então, agora, se eu quiser com outro número, eu só vou trocar uma vez aqui, ó. Por exemplo, colocar agora o 10, o 12 aqui, colocar 12 aqui em cima e 3 aqui embaixo. Então, assim,
eu consigo trocar uma vez só e ele executa toda a programação inteira aqui, ó, tá? Ele trocou todo o valor. Você podia trocar aqui e colocar só duas casas depois da vírgula, né, tal. Então, isso aí depende da formatação aí do programa, tá? Então é isso. A aula de hoje era para ver as variáveis e os tipos de variáveis. Lembrando que char é para caractere, ele tem menos utiliza menos espaço de memória, mas também é mais limitado. Int é para número inteiros, ele já tem uma, uma, mais números que você pode utilizar, mas ele também tem um espaço de memória menor. O float daí dá para ser números reais, tem mais espaço, mas ocupa também mais memória. Double, mais espaço, mais memória e assim por diante. E o void é vazio que a gente não vai usar para operações matemáticas. Então é isso. Por hoje é só.